Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, pela Tribo Concurso, com mais um ao vivaço para você, agora para a gente tratar de alguns temas, de alguns fatos importantíssimos de atualidades, das atualidades, ocorridos aí no mês de maio de 2026, beleza? Um mês conhecido como mês passado. E eu, Ticiano Lavô, eu selecionei aqui para você, que está me assistindo, quatro fatos relevantes, importantíssimos, e que eu não vou apenas lhe dar a notícia. Aqui não é um jornal, aqui é Tribo Concurso, onde você vê a notícia e entende a notícia, tá? 4 fatos importantíssimos que eu não tenho receio algum em te dizer, eu aposto. Eu seria capaz de apostar o que eu não tenho, tá? Em que qualquer prova de atualidades que você vier a fazer nesse ano de 2026, você vai encontrar um desses fatos na sua prova. Seja numa prova objetiva, seja numa prova discursiva, uma redação, numa elaboração de um texto, pode ter certeza. Você vai precisar de um desses temas para ter repertório numa possível prova de redação e em provas de objetivas, né? De múltipla escolha. Pode ter certeza disso, tá? Eu vou começar, vamos começar, bora para cima. Eu queria começar com um fato lá do dia 7 de maio, que foi exatamente a visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ao presidente norte-americano Donald Trump. Lula esteve na Casa Branca, em Washington, no dia 7 de maio. Só uma coisa que eu queria lhe lembrar, não é ou não foi, né, o primeiro encontro entre os dois presidentes, tá? Lula e Trump já haviam se encontrado no ano passado, em outubro de 2025, para ser mais exato, só que o encontro não foi nos Estados Unidos nem aqui no Brasil. O encontro dos dois foi na Malásia, tá? Na Ásia. E esse encontro, né, lá de outubro de 2025, ele aconteceu exatamente naquele momento em que estava, né, bombando a polêmica do tarifaço norte-americano, onde os Estados Unidos, né, passaram a cobrar 50% de tarifa alfandegária sobre uma gama de produtos
do Brasil. Inclusive, nós tratamos disso em algumas das nossas aparições aqui ao vivo. Nós tratamos do famoso tarifaço, que posteriormente, né, vários produtos foram retirados desse tarifaço, voltaram, né, a pagar a tarifa convencional, que era de 10%. E também foi no auge daquela, né, discussão, daquela polêmica do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que acabou sendo condenado, né, a mais de 27 anos de prisão, e que o governo americano estava ali promovendo algumas sanções sobre autoridades aqui do Brasil, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Esse encontro aconteceu em outubro. Esse foi o primeiro, na Malásia, no auge dessa polêmica toda. E o segundo encontro é o que nós vamos tratar aqui, dia 7 de maio, mais conhecido como mês passado, tá? Nesse encontro, os dois discutiram vários assuntos. Discutiram sobre comércio, o comércio bilateral, assim também como o comércio com outros países, relações comerciais Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, relações comerciais entre os dois e a China. Lembrando, né, que os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial. A China é o primeiro, quem mais compra do Brasil, e quem, segundo lugar, mais compra do Brasil são os Estados Unidos. Em terceiro lugar vem a Argentina, como principal parceiro comercial do Brasil. Agora, eu destaquei aqui para você, inclusive no materialzinho em PDF que está disponível na plataforma, tá? Do curso MS, e também disponível para você que está me assistindo, né? Eu explico bem minuciosamente, bem didaticamente, esses 4 temas que eu estou trazendo aqui para você. Tá lá, texto escrito por mim, explicando de maneira bem didática, bem simples, bem leve, esses 4 assuntos que eu estou tratando aqui hoje com você, tá? Desse encontro, que aconteceu agora em maio, eu destacaria 2 ou 3 temas que foram discutidos. Discutiram sobre comércio, como eu disse, mas o tema que eu destacaria aqui é sobre terras raras. Terras raras. Bora lá. O que seriam essas terras raras? Na verdade, apesar do termo ser terras, está se referindo a elementos químicos. Para ser mais exato, 17 elementos químicos, que eu inclusive vou te mostrar só para enriquecer ou enriquecer o teu repertório, caso tu se depare com uma prova discursiva, com a redação. São 17 elementos químicos encontrados na natureza que estão lá na tabela periódica. Aqui, ó, te mostrar. Lembra da tabela periódica? Eita, professor, que eu morri de medo disso nas aulas de química. São esses 17 que estão pintados de vermelho. Elementos químicos. E aqui nessa outra tela, ó, eu te mostro até o nome deles, ó. Tá? Claro, de maneira alguma, tu vai precisar decorar isso aqui. Aqui eu estou te mostrando, caso você queira, né, enriquecer o seu repertório para uma possível prova de redação. Você, por exemplo, que deseja estar estudando para Tribunal de Justiça do Ceará, o TJ, Ceará, por exemplo, né, vai dar de cara com a redação. Olha que tema, né, importantíssimo. Aí tu quer enriquecer a tua redação. Tá aí. Esses 17 elementos é o que a gente chama de terras raras. O nome terras, na realidade, está se referindo a esses 17 elementos. E uma coisa curiosa, raras. Se eu disser para tu que apesar desses elementos serem chamados de elementos de terras raras, podem ser chamados também, sabe como? Elementos críticos. Eles não são tão raros assim. Eles são encontrados, esses elementos, em quase todos os países do mundo. Você encontra esses elementos. A questão é a seguinte, primeiro, em todos os países do mundo onde você encontra esses elementos, a quantidade é relativamente pequena. Quase todo país do mundo possui isso aí. Mas em quantidade o quê? Relativamente o quê? Pequena. Outro problema, a extração desses elementos não é algo tão simples e nem barata de ser feito. Quando alguém encontra uma reserva de um desses elementos,
Primeira coisa que tem que ser feita é um estudo técnico para ver se há viabilidade econômica de explorar, porque o custo de exploração desses elementos é muito alto. E aí entra Brasil e China na história, ou China e Brasil. Por quê? China e Brasil são os dois países que possuem a maior quantidade desses tais elementos de terras raras do planeta. China e Brasil. Só para tu ter ideia, a China hoje ela é responsável por 70% de toda a produção ou exploração, né, desses elementos que são comercializados no mundo. A China, tá? O Brasil vem em segundo lugar em quantidade, em áreas que possuem esses elementos. Nós temos uma área, inclusive, em Goiás, no estado de Goiás, entre Goiás ali, Minas Gerais, né, é a área considerada uma das mais viáveis, economicamente falando, de exploração desses elementos. Agora, professor, qual a importância desses elementos? Esses elementos, hoje, eles são cruciais para a indústria contemporânea, para a indústria moderna, para a indústria de tecnologia. Esses elementos estão presentes em quase tudo que você possa imaginar. Chips, são semicondutores. Eles estão presentes, por exemplo, em smartphones, em TVs de LED, painéis de LED, baterias, motores elétricos, turbinas eólicas. É impressionante. E esses elementos, eles são muito importantes na produção do que eles chamam de superímãs, utilizados em quase tudo que você pode imaginar, que você possa imaginar, até turbina de avião, tá? Então eles são cruciais para a indústria contemporânea, a indústria tecnológica, a indústria 4.0, como a gente chama, né? A indústria da tecnologia de hoje, eles são cruciais. E um dos temas mais discutidos nesse encontro de maio foi a questão das terras raras. O Brasil ele se mostrou, né, vamos dizer, propício, solícito a fazer acordos com os Estados Unidos para que haja aí uma exploração desses elementos e um fornecimento desses elementos para os Estados Unidos. Muitos dizem, inclusive, né, que hoje boa parte da motivação norte-americana na sua atuação internacional, no seu posicionamento no que diz respeito à geopolítica global, muitos dizem que os Estados Unidos não pensam em outra coisa. Os Estados Unidos só pensam hoje em explorar essas regiões do mundo que são ricas nessas terras raras. Um outro exemplo que tem uma quantidade razoável dessas terras raras é a Ucrânia. E a gente tem visto, né, que nas tentativas de negociação de paz entre Ucrânia e Rússia, nessa guerra que já rola desde o ano de 2022, a gente tem visto que os Estados Unidos eles se apresentam aí como um dos principais intermediadores num possível acordo de paz. Só que os Estados Unidos acabam impondo algumas condições à Ucrânia para poderem oferecer segurança, proteção à Ucrânia. E uma dessas condições é que a Ucrânia ela passe, eu vou usar o termo, a facilitar, a permitir que empresas americanas explorem esses elementos de terras raras lá da Ucrânia. Então, um dos temas discutidos foi esse. Um outro tema discutido nesse encontro, eu vou citar aqui, mas vou deixar em stand-by. Por quê? Porque uma outra das 4 notícias que eu vou trazer aqui para você, eu vou falar melhor sobre isso. Eles trataram muito sobre o combate ao crime organizado. E eu peço a você que deixe aqui, ó, em stand-by, porque eu vou lhe trazer outra notícia, também de maio, onde os Estados Unidos, né, resolveram aí declarar o PCC
primeiro comando da capital, uma facção, né, que nasceu no estado de São Paulo, todo mundo sabe disso, e o Comando Vermelho, outra facção que nasceu ali no estado do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos decidiram, isso foi exatamente em maio, né, considerar oficialmente essas duas organizações como terroristas. Então, eu vou te mostrar a notícia daqui a pouco que fala melhor sobre isso. Por enquanto, só guarde. Outro tema discutido nesse encontro entre Lula e Trump foi a questão do combate ao crime organizado. E um terceiro ponto, dentre outros, que foi discutido nesse encontro, esse é importantíssimo. Guarde do lado esquerdo do seu peito, sobre o Pix. Sobre o Pix. É esse Pixinho, que inclusive eu já botar minha chave Pix aqui para tu, se tu quiser fazer um para mim, hoje. Bora lá, o Pix nada mais é do que um sistema, né, de pagamento instantâneo, um sistema de pagamento eletrônico instantâneo que é público. Inclusive, o único sistema de pagamento instantâneo que nós temos no Brasil que é público, onde qualquer pessoa tem acesso, é só cadastrar lá a tal da chave Pix, tu pode cadastrar o teu CPF, né? Tu pode cadastrar o número do teu celular, tu pode cadastrar o teu e-mail, tu pode cadastrar uma chave aleatória, inclusive, e realizar pagamentos, transferências, sem taxas, sem juros, sem cobrança de nada. O Pix, oficialmente, ele foi implantado no Brasil em 2020, tá? Apesar de bem antes ele vir sendo discutido, desenvolvido por equipes técnicas ali do Banco Central e pererê parará, oficialmente o Pix ele foi lançado em 2020. E você pode ter certeza, o Pix foi algo revolucionário no Brasil. Revolucionou o sistema financeiro, o sistema de pagamentos do nosso país. O próprio Banco Central afirma que o Pix hoje ele supera qualquer outra forma de pagamento no nosso país. Dinheiro em espécie já era. Já era. Uma coisa que esses dias eu estive prestando atenção, parado num semáforo, tá? Parado num semáforo, né, no meu carro, eu estive prestando atenção. Poxa vida, nunca mais eu percebi a presença daquela galera que, quando a gente parava o carro no sinal, vinha com um rodinho e uma garrafinha d'água com detergente limpar o para-brisa do nosso carro. Já percebeu? Isso é consequência do Pix. Por quê? O cara limpava ali o teu vidro ali, o sinal ali passava 1 minuto ali fechado, e ali tu procurava uma moedinha dentro do carro e entregava para ele, né? Agora não tem mais moedinha dentro do teu carro. Não tem mais aquela notazinha de R$2. Não tem, é Pix. Ah, professor, tem uns que andam com o QR Code do Pix dele aqui para você fazer. Oh, mas dificultou muito a vida deles. O sinal já abriu, não dá nem tempo da gente fazer o Pix. É uma coisa que a gente tem visto pouco nas ruas. E isso é uma consequência do Pix. Agora vamos lá. O governo americano anda demonstrando uma certa preocupação, eu diria que uma certana de grande preocupação com o Pix. Inclusive, em 2025, mais conhecido como ano passado, o governo americano abriu uma investigação formal alegando, tá, uma suposta prática do Banco Central do Brasil que poderia estar privilegiando, favorecendo o Pix. É como se o Banco Central estivesse criando incentivos, estivesse criando mecanismos para que a população brasileira passe a preferir o uso do Pix quando fizer uma compra, ao invés de pagar com cartão. Cartão de crédito, cartão de débito. E daí, professor? E daí, bebê? Que isso tem demonstrado um prejuízo para grandes empresas do sistema financeiro norte-americano. Como, por exemplo, a Visa, a Mastercard,
Já parou para pensar? Quando tu faz um pagamento no cartão, existe ali uma taxa cobrada por eles, pela empresa, Visa ou Mastercard. Quando tu faz um parcelamento, existe a cobrança dos juros. Hoje, inclusive, tu já pode fazer um Pix parcelado. E não há cobrança. Então, essas grandes empresas como Visa, Mastercard, norte-americanas, estão se sentindo o quê? Incomodadas. Estão se sentindo prejudicadas. As próprias Big Techs, né, como a gente chama, as gigantes da tecnologia, como Meta, como Amazon, como Microsoft, também criaram sistemas de pagamento próprio que estão sendo, sim, prejudicados com a utilização aqui em massa do Pix. Pois o governo norte-americano abriu formalmente uma investigação em 2025, onde alega que existe uma suposta prática do Banco Central que tende a desestimular no Brasil os pagamentos com cartão. Cartão de crédito, cartão de débito da Visa, Mastercard, e privilegiar o Pix. Só uma curiosidade, né? Pix, depois que eu fui atrás de saber, eu achava que Pix era uma sigla, né? Por muito tempo, na minha cabeça eu tinha que Pix era uma sigla para sistema de pagamento instantâneo. Não. Segundo o Banco Central, né, Pix não é uma sigla. Pix é o nome de batismo do sistema. E o Banco Central diz, escolheu o nome Pix porque é um nome que lembra tecnologia. Lembra pixels, né? Pixels. E não é uma sigla, é o nome de batismo. É como o meu nome é Ticiano, pois o nome desse sistema de pagamento é Pix. Não é uma sigla. É muito comum, né, as pessoas perguntarem, o que é que significa Pix? Pix é uma sigla? Não, é o nome de batismo do sistema. Pois bem, nessa reunião que Lula e Trump tiveram, dentre os vários assuntos que discutiram, esses 3 aqui eu destacaria que você tivesse mais carinho. E já já eu falo melhor sobre esse aqui. Show de bola? Show de bola. Eu vou sumir da tela, porque eu quero que tu bata um printzinho e a gente vai passar para a próxima notícia. Bora lá. 26 de maio foi... Cadê eu? Aqui. 26 de maio foi publicado a edição 2026 do famoso Atlas da Violência. Que acolá, quando você me pegar olhando para cá, ó, olhando para cá, viu? Olhando para cá, é onde eu tenho, sempre digo, as minhas telas de retorno, onde eu vejo se o que eu estou escrevendo aqui para você, porque a minha mesinha digitalizadora fica aqui, né? Mas aí para eu saber se está aparecendo para você direitinho, eu olho ou para cá, ou para cá, ou para cá, que é onde eu tenho retorno, tá? Você não ficar se perguntando, onde é que esse doido está olhando, viu? Bora lá. O que é o Atlas da Violência? Todo ano, 2 instituições, uma chamada IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles publicam um material chamado Atlas da Violência, tá? Cuidado para não confundir com outro material que é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Não é a mesma coisa, tá? Apesar de tratarem praticamente do mesmo tema, né? Como o próprio nome diz, a violência no Brasil, tá? Só que são 2 materiais, são 2, inclusive, metodologias, são, inclusive, fontes de pesquisa feitas os 2 materiais são diferenciadas. O que eu estou falando agora aqui é da publicação de um material chamado Atlas da Violência 2026. Detalhe, o Atlas da Violência 2026, ele traz dados
de 2024 da violência no Brasil. Se você quiser, se você for no Google e digitar Atlas da Violência 2026, você baixa ele em PDF, deixa aí na área de trabalho do seu computador, e aqui e acolá dá uma fuçadinha, dá uma lidinha, não custa nada, principalmente você que está estudando, se preparando para concursos da área da segurança pública, tá? E vamos lá, algumas informações que eu destacaria aqui para você. Segundo o Ministério da Saúde, são dados que tem no Atlas da Violência fornecidos pelo Ministério da Saúde. Em 2024, nós tivemos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tá? 42.590 homicídios. Dados do Ministério da Saúde. Detalhe, mais importante do que o número absoluto, eu considero que você guarde a taxa. Como assim a taxa? Para cada 100, para cada 100 mil habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, para cada 100 mil habitantes no Brasil, 20,1 foram vítimas de homicídio. Isso é uma taxa chamada para cada 100 mil habitantes. E, segundo os dados que constam no Atlas da Violência, essa taxa de 2024, tá? Ela foi 7,4% menor que 2023. Então, notícia considerada positiva. Nós tivemos uma redução da taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil, uma redução aí na casa de 7,4%, comparando com 2023. Agora, eu quero que tu guarde do lado esquerdo do teu peito o nome de 10 estados. São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, beleza, não é estado. Bora lá, guarde o nome de 10 unidades federativas, né? São 26 estados, o Distrito Federal, né? Você entendeu, certo? Guarde o nome de Minas Gerais, guarde o nome do Rio Grande do Sul, guarde o nome do Amapá, guarde o nome da Bahia, guarde o nome de Pernambuco, guarde o nome de Alagoas e guarde o nome do Ceará. E você percebeu que eu diferenciei as cores, não foi? Pois vamos lá. Aqui, à esquerda, nós temos as menores taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes. E isso referente ao ano de 2024. Já o que você tem à direita, aí na sua tela, os estados que estão à direita na sua tela, você tem as maiores taxas. As maiores taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes. Tá? Só a título de informação, ó, quando você olha para os que estão à esquerda, os estados com as menores taxas, São Paulo apresentou uma taxa de 6,6 homicídios para cada o quê? 100 mil habitantes. O estado de Santa Catarina, 8,1. O Distrito Federal, né, a unidade federativa do Distrito Federal, 10,3. Minas Gerais apresentou uma taxa de 12,8 e o Rio Grande do Sul apresentou uma taxa de 15,2.
Essas são as menores. Agora olha as maiores. A maior taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, Amapá, 45,7. Impressionante, não é não? A discrepância, quando você olha para as menores. Segundo lugar vem a Bahia, 40,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. 2024, tá? 2024. Em terceiro lugar, Pernambuco, 37,3. Alagoas vem em quarto lugar, 35,9. E o estado do Ceará em quinto lugar, com 34,3. Show de bola? Show de bola sim, né? Porque não são dados lá muito interessantes de se comemorar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tratar só das capitais brasileiras. Aqui a gente acabou de falar dos estados. Das capitais, eu vou fazer a mesma coisa. Do lado esquerdo, eu vou colocar as capitais que apresentaram as menores taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes. Aí, vamos lá. Na ordem, nós temos Florianópolis, eu vou botar Floripa, tá? Floripa, com uma taxa de 9,7. Vou colocar em segundo lugar. Aliás, eu não vou colocar não. Foi o Atlas da Violência que nos trouxe a informação. Brasília, com uma taxa de 10,9. Depois de Brasília, nós temos Curitiba, com uma taxa de 13,2. Depois nós temos Goiânia, com uma taxa de 14,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. E em quinto lugar, das menores taxas, vem São Paulo, a cidade de São Paulo, a capital São Paulo, com uma taxa de 15,3. Eu não sei se você percebeu, né? Mas no grupo dos 5 estados, né, ó, com as maiores taxas, todos estão na região norte e nordeste. Um na região norte, né, o Amapá, e os outros 4 na região o quê? Nordeste. Aí vamos lá. As maiores taxas dentre as capitais. Maiores taxas dentre as capitais. Se prepara. Salvador com uma taxa de 52,7. Perceba, bem maior do que a taxa nacional, né, ó? Que é de 20,1, bem maior, tá? Aí depois de Salvador nós temos Maceió, com uma taxa de 45,9. Também, ó, mais do que o dobro da taxa nacional. Depois de Maceió, nós temos Macapá, capital do estado do Amapá, com a taxa de 45,6. Depois de Macapá, nós temos Recife. Estou citando aqui as capitais, com as maiores taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes. Recife vem com 45,5. E Fortaleza vem com uma taxa de 42,2. Então, esses são os dados que eu considero cruciais você guardar, trazidos aí pelo Atlas da Violência 2026. Tanto para uma prova objetiva, né, de múltipla escolha, como para enriquecer o teu repertório numa prova aí discursiva, né, de uma redação onde tu vai ter que produzir um texto e vai ter que apresentar repertório.
Claro que apresentando esses dados você vai ter que citar, de acordo com o Atlas da Violência 2026. Show de bola? Show de bola. Bate o teu printzinho aí, depois tu manda tatuar no teu braço, tá? Essa imagem desse printzinho aí e vamos para a próxima notícia que eu te disse que traria nesse nosso alvivaço de hoje. Notícia, fato noticiado no dia 27 de maio desse ano, mais conhecido como mês passado, 27 de maio. Bora lá. Câmara dos Deputados aprova o fim da escala 6x1. Mas tenha calma, CLT. Não se anime ainda não. Por quê? Porque é uma PEC. É uma PEC, proposta de emenda constitucional. E você que estuda direito constitucional sabe que uma PEC, para ser aprovada e virar emenda constitucional, ela tem que passar primeiro pela Câmara. Passou. E como é que é esse trâmite, esse processo legislativo? Passa primeiro pela Câmara em 2 votações, que a gente chama de primeiro turno e a segunda, o segundo turno. E você sabe muito bem, você que estuda direito constitucional, estuda aquela questão do processo legislativo, para uma PEC ser aprovada na Câmara, ela tem que ser aprovada em primeiro turno por pelo menos 3/5 dos votos, depois ela vai para o segundo turno e também tem que ser aprovada por 3/5, no mínimo, dos votos. E nós temos na Câmara 513 deputados. Aí vamos lá. Antes de eu falar dessa PEC que foi aprovada na Câmara, fique sabendo que agora o próximo passo, ela seguirá para o Senado. Por isso que eu disse, não se anima ainda não. Tu ainda vai trabalhar o 6x1. A não ser que tu passe no teu concurso. Tá? Aí a tua vida muda. Mas por enquanto, CLT continua o 6x1. Ainda vai para o Senado, por quê? Porque com a PEC ser aprovada, tu sabe, tem que passar por essas 2 aprovações, 2 turnos na Câmara e depois segue para o Senado. Nesse momento, está no Senado para ser discutido. E no Senado, ela ainda vai passar por comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, para só depois ir a plenário. E no Senado, o procedimento é o mesmo. Tem que passar por uma primeira votação, que é o primeiro turno, tem que passar por uma segunda votação, que é o segundo turno. E também tem que ser, no mínimo, 3/5 dos votos, para passar no primeiro turno e depois para passar no segundo turno. Só que no Senado, são 81 senadores, tá? Então, aquele bizuzinho manjado, que para uma PEC ser aprovada, ela tem que passar pelas 2 casas, 2 turnos, 3/5 em cada um desses turnos, beleza? Aí vamos aqui. Atualmente, a nossa Constituição, e eu lhe peço para não confundir escala com jornada. Jornada de trabalho é uma coisa. Escala de trabalho é outra coisa. Jornada de trabalho é o que diz quantas horas o trabalhador deve trabalhar, Deve trabalhar no máximo, por exemplo, por semana. Como é a atual regra na nossa Constituição? 44 horas por semana. Por semana. Essa é a jornada. E como é a escala? Eu estou botando aqui atualmente. Como é que funciona? Trabalha 6 dias,
e folga 1. Aqui, a esquerda é sempre os dias de trabalho e a direita, o de folga. Não é assim que funciona hoje? É assim que funciona hoje. Pois vamos lá. O que foi que a Câmara acabou de aprovar? Isso no dia 27 de maio. Qual foi o projeto, a PEC, que foi aprovada? Primeiro, a jornada de trabalho, tá? Deixará de ser 44 horas e passará a ser de 40 horas por semana. Lembrando que o texto, né, o projeto foi para o Senado. Aí lá vai passar por todo o processo legislativo. E a escala que foi aprovada nesse projeto na Câmara, a escala passaria a ser 5/2. Esse foi o projeto aprovado na Câmara. 5 dias de trabalho, 2 de descanso. Atualmente, como é? 6 de trabalho, 1 de descanso. Pois esse foi o texto aprovado na Câmara. Detalhe, no texto diz que essa alteração se dará sem nenhuma redução na remuneração do trabalhador. É o que diz o texto, tá? Aí vem toda a polêmica, né? Como é que o empresário vai dar de conta de reduzir tanto a jornada como a escala, como alterar a escala, né? Eu acho que o grande desafio do empresário vai ser principalmente esse aqui, ó, né? Ele tem ali o seu funcionário, o seu colaborador, à disposição por 44 horas semanais. Agora vai ser só 40. Então, como fazer? Já que vai diminuir, né? Teoricamente, vai diminuir a produção, vai diminuir essa jornada de trabalho. Como é que o empresário faria para manter o mesmo salário? Aí, para os que são contra essa mudança, a alegação é de que vai gerar desemprego. O empresário ele não vai ter como bancar essa redução na jornada de trabalho, consequentemente, redução na produção, sem ter que diminuir o custo. Isso aí é um argumento de quem é contra essa mudança. E os que são a favor, né, falam, né, em qualidade de vida do trabalhador, mais tempo com a família, saúde mental, né? Isso aí foi muito, vamos dizer, levantado, né, por um movimento que ficou conhecido como a vida fora do trabalho, certo? Então, essa foi a proposta aprovada na Câmara. Só tem um detalhe. Essa mudança, ela não aconteceria assim, de repente. Vamos supor que esse texto, que esse projeto seguiu para o Senado, né? E vamos supor que ele seja aprovado. O texto diz que vai haver um período de transição. Como assim? O que é que diz o texto que foi aprovado? Depois ou após 2 meses que for publicada a nova regra, tá? Vamos supor que essa proposta seja aprovada também no Senado. Então, depois de 2 meses, 2 meses após a aprovação também no Senado, e que for publicada e que for promulgada, né, já que se trata de uma PEC e virará emenda, aí será promulgada pelo Congresso, pois 2 meses depois já passará a valer, a questão da nova escala. A nova escala. Já passa a ser a escala 5/2. Vamos supor que hoje o texto, o projeto, seja colocado em votação no Senado, que agora não vai para o Senado, e vamos supor que ele seja aprovado.
Primeiro turno, teve lá no mínimo os 3/5, que é necessário. Segundo turno, também teve. Aí é promulgada, pois a partir do momento em que é promulgada, com 2 meses já passa a valer o 5x2. No entanto, a jornada de 40 horas semanais não passará a valer logo. Não passará. A regra diz o seguinte, um ano após o fim dos 2 meses. O fim desses 2 meses. Ou seja, a partir do momento em que a nova regra for publicada, com 2 meses já passa a valer a escala 5x2. Mas a partir do fim desses 2 meses, a gente vai ter que contar mais um ano para que passe a valer a nova jornada de 40 horas. Trocando em miúdos, nós vamos ter que esperar 2 meses após a publicação, mais um ano. Então, nós vamos ter que esperar após aqui, ó, 1 ano e 2 meses para passar a valer a nova jornada, que seria de 40 horas. Jornada de 40 horas semanais. Então, resumo da ópera. Foi aprovado na Câmara? Foi. Mas ainda vai para o Senado. Se for aprovado no Senado, vamos supor hoje. Quando é que isso vai passar a valer? 1 mês após a aprovação. Se for aprovada hoje no Senado, então daqui a 1 mês já passa a valer a nova escala, 5x2. E depois de 1 ano, terminado esses 2 meses, aí é que passa a valer a nova jornada de 40 horas. Isso é o que está no texto aprovado na Câmara e que seguirá para o Senado. Só uma curiosidade, né? Esse texto que foi aprovado não foi a proposta da deputada Érica Hilton. Érica Hilton, né? Do PSOL, né? Do PSOL. Eu ia dizer, se não me falha a memória, do PSOL, mas PSOL do estado de São Paulo. Ela é uma grande, né, defensora, ela que puxou o carro, vamos dizer assim, levantou a bandeira de, né, alterar essa escala do 6x1. Sabe qual era a proposta da Érica Hilton? A proposta da Érica Hilton, para começar, era de que a jornada diminuísse de 44 horas, como é atualmente, para 36 horas. Jornada de 36 horas. E a escala, como deveriam ser cumpridas essas 36 horas, deveria ser uma escala, segundo a proposta dela, de 4x3. 4 dias de trabalho, 3 de descanso. Essa era a proposta da deputada Érica Hilton. Mas não foi essa a proposta que foi aprovada na Câmara. Foi uma substitutiva, tá? Então, não foi a da deputada Érica Hilton. Enfim, agora segue para o Senado. Foi aprovada na Câmara dia 27 de maio. E até esse momento, nesse dia de hoje, que nós estamos aqui, nesse ao vivaço com você, a proposta iria ser encaminhada ainda, porque primeiro vai passar pelas comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, né, que avalia a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da proposta. Só depois será votada no plenário do Senado. Mas na Câmara já passou essa proposta. Show de bola? Show de bola. E pode ter certeza, um dos assuntos mais perigosos esse ano para qualquer prova de atualidades. Sobretudo, se vier a ser aprovada também no Senado e virar emenda constitucional. E alterar isso aqui
alterar isso aqui. Show? Show. Então bate aí o teu printzinho. Bateu? E vamos para a última notícia de maio que eu selecionei para você. Não deixa de ser também, eu não sei, eu vou confessar para você que eu não sei qual dessas notícias que eu estou te trazendo hoje aqui nesse nosso alvivaço pela Tribo Concurso, eu não sei qual a mais importante. Eu te confesso que apostaria em qualquer uma dessas notícias que eu te trago hoje, tá? Cadê eu? Tô aqui. Bora lá. Dia 28 de maio, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que as facções brasileiras, né? Comando Vermelho e PCC, primeiro comando da capital, Comando Vermelho ali, que o seu, né, nascedouro se dá no Rio de Janeiro, e o PCC, que o seu nascedouro se dá em São Paulo. O governo americano, né, anunciou que essas duas organizações criminosas, elas foram, ou elas passariam a ser consideradas, aí eu quero que você tome bastante cuidado com o que eu vou lhe dizer. Existem dois termos, tá, que são diferentes. Só que as duas, o Comando Vermelho e o PCC, foram classificadas com os dois termos. Existe um termo que significa terroristas globais, tá? Especialmente designados. Especialmente designados. E existe um termo no governo americano chamado de organizações terroristas internacionais. Na verdade, eles usam o termo estrangeiras. Estrangeiras. Vamos lá. Quando o governo americano considera algum grupo terroristas globais especialmente designados, isso é uma coisa. Quando considera um grupo organizações terroristas estrangeiras, é outra coisa. Existe diferença, tá? Existe diferença. Mas de antemão eu lhe digo, as duas, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, foram classificadas como tanto terroristas globais especialmente designados e também organizações terroristas estrangeiras. Só mais qual é a diferença, tá? Uma diferença bem simples é que essa aqui, ó, a de terroristas globais especialmente designados, passou a ter efeito imediato. Tá? Desde maio, as duas aqui, ó, Comando Vermelho e PCC, já são consideradas terroristas globais especialmente designados. Já essa medida aqui foi anunciada no dia 28 de maio, mas só entrou em vigor, o nome do Comando Vermelho e do PCC só foram incluídos, a inclusão só se deu a partir do dia 5 de junho desse ano de 2026, mais conhecido como ontem, já que nós estamos aqui no nosso alvivaço, dia 7 de junho. Tá? Aí, pessoal, é só essa a diferença? Não, não é só essa a diferença. Eu vou te mostrar na próxima tela, tá?
No teu material, PDFzinho que eu preparei com todo carinho para ti, disponível pela Tribo Concurso, eu explico bem bonitinho isso também. Bem aqui, ó. Terroristas globais especialmente designados. Tá aí a sigla, tá aí o nome em inglês, que eu não vou encabular vocês, que eu sou poliglota, eu não vou falar inglês aqui para não encabular você. E aqui tem dizendo que significa quando os Estados Unidos consideram uma organização como organização terrorista estrangeira. Aí vamos lá, bem facinho. Terroristas globais especialmente designados. A lista de terroristas globais fica a cargo do Departamento de Estado, tanto quanto também Departamento do Tesouro. Já quando uma organização é considerada organização terrorista estrangeira, isso é uma designação que só pode ser aplicada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. No caso, Marco Rubio, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos. Aí vamos lá. Quando um grupo é considerado terrorista global especialmente designado, aí, ó, é uma designação que pode se aplicar tanto a organizações quanto a indivíduos. Pode ser um grupo, como o PCC é, como o Comando Vermelho é, mas pode ser também essa classificação dada a um indivíduo. Já aqui, ó, organizações terroristas estrangeiras, aí já diz, ó, apenas organizações estrangeiras podem receber esta designação. Aí vamos para outra. Quando terroristas globais especialmente designados, permite o congelamento de ativos dos agentes que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Mas quando é considerado organizações terroristas estrangeiras, as organizações devem estar envolvidas em atividades terroristas ou ter capacidade ou intenção de realizar tais atos. Outra diferença, quando é considerado terroristas globais especialmente designados, tem o objetivo de sancionar os agentes financeiramente. Mas quando é organizações terroristas estrangeiras, as organizações devem representar ameaça aos Estados Unidos e a lista tem o objetivo de criar bases legais para processos criminais. Então, existem diferenças quanto a essas duas classificações. Só que, fique sabendo, o PCC e o Comando Vermelho foram classificados nessas duas categorias. Aí vem as polêmicas, né? Inclusive, o governo brasileiro oficialmente se posicionou contrário a essa decisão americana. Tem até um discurso, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticando o governo americano por estar se metendo, né, intervindo em questões internas, né, aqui no Brasil. Para muitos, essa decisão do governo norte-americano estaria abrindo aí uma brecha, estaria abrindo aí uma porta para o governo americano se achar no direito de promover alguma intervenção à soberania nacional brasileira, como, por exemplo, né, nós tratamos já desse assunto em outra oportunidade, quando os Estados Unidos invadiram a Venezuela, invadiram Caracas, e capturaram o presidente Nicolás Maduro, que, segundo o governo americano, é acusado de ser líder de um grupo, né, de uma organização de narcotraficantes. Enfim, eu não vou aqui tecer nenhum juízo de valor. Ah, eu concordo, eu não concordo. Meu papel aqui não é esse. Tá? E banca nenhuma vai lhe perguntar o que é que o seu professor de atualidades acha. As bancas abordarão esse assunto de maneira bem técnica. Vai ter certeza. Verdade ou mentira, certo ou errado, que o governo americano anunciou no dia 28 de maio que essas duas organizações criminosas que atuam sobretudo no Brasil, quando eu digo sobretudo no Brasil, é porque elas possuem ramificações já internacionais, você sabe disso. Foram classificadas as duas
como terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. Correto? Ponto. E existem diferenças técnicas entre essas duas designações? Existem. E estão aqui as diferenças. Pode ter certeza, as bancas elas vão lhe cobrar isso de maneira bem técnica, sem assumir posicionamento ideológico, que não é isso que as bancas fazem. Tá? Show de bola? Bate o teu printzinho aí e a gente vai encerrando por aqui, mas antes, vai embora agora não. Vai embora agora não. Deixa eu só te falar uma coisinha aqui, bem ligeirinho, tá? Olha só, você que ainda não é membro assinante da plataforma Tribo Concurso, você que ainda não conhece, tá? Os cursos, os diversos cursos, tá? Que estão à disposição na plataforma Tribo Concurso, dá um pulinho lá, aponta o teu celular, né? A câmera do teu celular para esse QR Code, fala com essa galera espetacular que está aí para te atender muitíssimo bem, para tu se informar sobre a gama, a variedade de cursos online que a Tribo Concurso tem à tua disposição, tá? Cursos 100% atualizados, cursos que, quando o edital sai, todas as atualizações trazidas no edital são realizadas, uma equipe de professores que dispensa comentário, material em PDF de primeiríssima qualidade e atualizado, acompanhamento, grupo de WhatsApp exclusivo, mentoria, uma série de benefícios para você escolher o concurso que você quer e botar para voar banda, com o que há de melhor e de mais atualizado no mercado. E uma coisa interessantíssima, uma coisa que eu acho fenomenal na plataforma Tribo Concurso. Você não precisará estudar absolutamente nada que aquela banca específica não costuma cobrar. Nossas aulas, tanto as do professor Tiziano Lavô, como a dos demais professores da equipe, elas são direcionadas, focadas, obedecendo o perfil de cada banca organizadora. Muitas vezes, você pode estar estudando por videoaulas espetaculares, didáticas maravilhosas, materiais estupendos. No entanto, estudando coisa demais e que aquela banca, com o nosso conhecimento, com o conhecimento que a equipe Tribo Concurso tem, sabe que aquela banca não cobra aquilo. Aquela banca não tem o perfil de cobrar aquele viés ali. E aí? Eita, que videoaula maravilhosa. Eita, que videoaula show de bola. É? Mas parabéns. Tu adquiriu um conhecimento que não vai te ser útil naquela determinada prova. Então pode ter certeza. Uma coisa que tu tem que se conscientizar é otimizar o teu tempo na tua preparação e estudar somente, apenas aquilo que aquela banca costuma cobrar. Professor, e como é que vocês sabem? Experiência, bebê. Eu tenho 27 anos de magistério e 22 no ramo de concurso público. E se tem uma coisa que eu aprendi foi a mapear exatamente o perfil e o pensamento de cada banca. Pode ter certeza disso. Eu falo isso com muita honra e com muito orgulho. Beleza? Então, aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code, fala com a galera que está à disposição aí para te atender, tira tuas dúvidas sobre aquele curso, sobre aquele concurso que tu está pensando em estudar e faz esse investimento na tua vida. Porque se tem uma frase que pode parecer clichê, mas é a mais verdadeira que existe, estuda que a vida muda. Pode ter certeza. Cheiro do Lavô e até a próxima. Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!